A gente vai falar sobre a teoria de um cara que é o Kurt Lewin, certo? A teoria de campo especificamente, você já sabe. Esse Kurt Lewin aqui, né, é um cara que ele vai trabalhar com os pais da Gestalt, tá certo? No começo do desenvolvimento dela. E o cara já vai começar a trabalhar junto com eles, depois vai se afastar um pouquinho, a sua própria teoria. Vai começar a desenvolver o seu próprio ponto científico, tá certo? Uma coisa muito interessante aqui é que o que ele vai trabalhar é chamado como, o conceito principal é o espaço vital, tá? Então ele vai trabalhar o espaço vital e como é que o indivíduo se situa e se comporta e se manifesta nesse espaço vital. E como é que esse espaço vital atua e se manifesta para esse indivíduo. Então ele é um cara que nasceu em 1890, ele falece em 1947, tá? Ele estudou e morou em Berlim, tá certo? Ele foi um dos pioneiros da Gestalt também, como eu já falei, ele é um dos pioneiros, depois ele vai desenvolver a sua teoria, vai se afastar um pouquinho dos caras e da forma da teoria da Gestalt, como ela foi concebida no começo, tá certo? A teoria dele, que nós vamos tratar aqui, a teoria do campo, é conhecida como a teoria do campo, tá certo? Que ele vai trabalhar esse campo de dinâmica do sujeito. O que vai acontecer é que ele vai sair da psicofisiologia, tá certo? E ele vai entrar para a física. O que acontece é o seguinte, na Gestalt ou na Gestalt tinha essa dinâmica da psicofisiologia, né? Então, como a gente viu nos outros vídeos, é apresentado uma dinâmica onde o sujeito, você, eu, certo? A gente observa e nós somos influenciados pelas formas em que as coisas estão e pela forma em que nós estamos preparados para entender determinadas coisas. Tá bom, mas o Kurt aqui, Lewin, ele vai fazer diferente. Ele vai deixar um pouquinho essa base e ele vai para a base da física. Da física mesmo, essa matéria que a gente conhece, da física. Ele vai pegar algumas das leis da física e ele vai começar a trabalhar com algumas dessas leis, tá? A forma em que, observar, né, a forma em que o sujeito se coloca nesse espaço vital. O espaço vital do sujeito é o espaço onde ele se encontra. Não é só um espaço físico, é um espaço psicológico também. Então esse é o ponto, essa é a base da teoria do Kurt. Vamos às pontuações importantes aqui, certo? O principal conceito, como eu disse, é o espaço vital. E o que é esse espaço vital? Tem uma definição interessante. Olha aqui. O que é o espaço vital? Olha só. A totalidade dos fatos que determinam o comportamento do indivíduo num certo momento. O que quer dizer isso? Esse espaço vital é aquele espaço que vai trazer para você uma série de influências, uma série de características que vão fazer o quê? Vão determinar o seu comportamento, certo? Vão determinar o seu comportamento, que é o comportamento do indivíduo naquele momento, tá certo? É isso que é a construção, é isso o significado do espaço, certo, vital do Kurt, tá? Deu para entender? Espaço vital é esse espaço que eu falei então, tá? Isso vai nos influenciar. Se você viu os vídeos do behaviorismo aqui do canal, talvez só nessa sacada você já pode estar pensando assim, ah, mas é a mesma coisa, né? A influência, você tem lá então o comportamento do ser humano, você tem ele sendo influenciado, né? Você tem o estímulo-resposta. Porém, todavia, entretanto, a ideia e o caminho que o Kurt vai tomar é diferente, é muito interessante. Eu vou dar um exemplo aqui no vídeo, explicando com um exemplo de uma historinha, tá? Segura a onda aí que logo mais eu explico. Então a gente já sabe o que é o espaço vital, certo? Próximo ponto interessante, que é o campo psicológico. Você tem esse espaço vital, que é o que vai te influenciar a você ter o comportamento X neste momento, certo? Só que tem o campo psicológico também, tá? O campo psicológico, ele já é uma outra questão mais afinada, tá? Campo psicológico, a gente tem aqui, ó, espaço de vida considerado dinamicamente. O campo psicológico é esse espaço de vida considerado e ele é dinâmico, tá? Então é onde eu consigo interagir, tá? É esse espaço onde eu consigo interagir, esse campo
psicológico, tá certo? Isso é muito importante. E aqui a gente tem, então, o que é essa questão do espaço vital, certo? E do campo psicológico e o que tem de importante nesse campo psicológico. O campo psicológico, ele é o quê? O que a gente tem que considerar nesse campo psicológico? Tem alguns pontos importantes, olha só, tá? A gente tem que considerar que no campo psicológico você tem a influência do indivíduo, você tem a dinâmica do indivíduo. Nesse campo psicológico você também tem o meio, tá certo? Quer dizer, o meio também de alguma forma vai influenciar o indivíduo, certo? Outro ponto importante é que você tem a totalidade dos fatos. Você tem também fatos que estão acontecendo, tá certo? Eles vão acontecendo de forma mútua, juntos e separados, tá certo? E alguns estão interligados e outros não. Só que todos eles vão formar o seu campo psicológico. O que significa? Que todas essas coisas, de alguma forma, vão ser consideradas pelo seu psicológico na hora que você for agir, que você for se manifestar, que você for se comportar, certo? Então, isso que é importante. Você tem um campo psicológico, que é uma dinâmica daquele momento, certo? E essa dinâmica vai trazer aí a influência disso que eu falei agora. Indivíduo, meio e a totalidade dos fatos conscientes, daqueles fatos que eu, indivíduo, sei que aconteceram, conheço, entendi, absorvi e guardei. Isso é muito importante. Aqui é um ponto. O campo é uma realidade fenomênica. Esse campo que a gente está falando do psicológico, ele não é só um espaço físico, tá? Na verdade, esse campo ele é muito mais fenomênico. O que é isso? Esse campo é o espaço onde acontecem os fenômenos, tá certo? E o que são esses fenômenos? Vamos colocar aqui. Esses fenômenos, eles são e podem nos influenciar de diversas dinâmicas. Por exemplo, aqui. O que está dentro desse campo? É o consciente, é o inconsciente, tá? Quer dizer, nos fenômenos que vão acontecendo, o consciente e o inconsciente, eles são coisas que vão fazer parte do nosso comportamento. Outra coisa são os sonhos, os medos, né? São coisas que tendem a nos influenciar também na nossa característica e no nosso comportamento, tá certo? Outra coisa é o próprio comportamento e a personalidade, né? Tudo isso vai construir uma condição e várias condições aonde vai nos dar uma característica, uma forma de agir e reagir, certo? Então, quer dizer, olha só, a gente tem aqui um campo psicológico, certo? Que é o que está ali na minha volta. Dentro desse campo, a gente já entende que ele é um campo de fenômenos. Estão acontecendo coisas em volta de mim nesse momento. Tem som do vizinho, tem som lá fora, tem luz. E fora isso, tem a minha psique. Qual é o meu estado mental agora? Qual é o estado da minha psique agora? Né? Tem as minhas emoções, os meus sentimentos. E tudo isso vai me dar uma condição. É o meu campo psicológico que vai me dar uma condição de agir de determinada forma. Lógico que isso tudo parece muito doido, talvez você não tenha entendido, mas eu vou recapitular, muita calma, respira, tá? Nós vamos ver um exemplo que o livro dá, que é a história do rapaz e o segredo dos pais, tá? Dentro dessa historinha tá todos esses conceitos que eu expliquei pra vocês, todas essas mecânicas, tá? A historinha é o seguinte, o rapaz chega, certo, na casa dele, e ele chega assim de boa, e o pai e a mãe tá conversando, não veem ele tá entrando na manhinha, e ele pega o final da conversa. O final da conversa, os dois, um olha pro outro e fala assim, mas vamos parar de falar nesse assunto que ele chegou. Ele, para não deixar o clima desconfortável, não fala nada, só chega, oi pai, oi mãe, tal. E um outro dia, alguns dias depois, quando ele chega na casa dele, tem dois caras de terno, todo no terno ali, conversando com os pais. Aí eles conversam, opa, cumprimenta, ele vai lá pro quarto dele. O que ele imaginou? Ele imaginou que, ele já fez a ligação, que esses dois caras de terno tinham alguma coisa a ver com a preocupação ou problema que os pais estavam citando naquela conversa que ele pegou o finalzinho. Olha o que aconteceu, olha que interessante.
No final, na dinâmica que ele estava envolvido, ele primeiro achou, tá certo, que aquilo que os pais estavam conversando era referente a algum problema. Porque eles não quiseram não quiseram compartilhar com ele, nem continuar conversando. E ele entendeu que para não preocupá-lo, eles encerraram o assunto. Mesmo sem ele saber se era sobre ele ou se eram sobre eles, tá certo? Logo depois vem dois caras de terno. Ele simulou que era sobre aquele problema. Por quê? Pessoas diferentes, num momento diferente, numa situação não convencional. Dois caras de terno na sala da minha casa falando com os meus pais. Nunca aconteceu isso. Dois caras de terno, não são nem tipo dois amigos que estão mais esportivos, sei lá. Não, dois caras de terno, pode ser advogado, pode ser, sei lá, da agência funerária. Então ele juntou essas duas coisas, esses fenômenos, essa dinâmica. E outra coisa que estava na cabeça dele era a dinâmica de que aquilo era algo preocupante, era um tipo de problema. E ele já juntou tudo aquilo e formou na cabeça dele essa impressão de que era alguma coisa negativa. Tá certo? Agora, o que aconteceu? Aconteceu que a totalidade dos eventos psíquicos de relação, certo? De sentimentos, emoções, o campo físico, inclusive, daquilo que está sendo tratado na sala, pontuações como ele ser negado no relacionamento da conversa, tudo isso vai influenciar ele a levar a entender que aquilo é uma questão negativa e ali está um problema, tá certo? Bom, o que a gente viu então é exatamente a proposta, né, da teoria do campo de Kurt-Lewis é funcionar, Kurt-Lewis, tá certo? Que é o quê? É a gente entender isso que ele está chamando aqui, ó, dessa influência do espaço vital, que é o espaço vital que tem essa psicologia, tá certo? Que vai acontecer uma dinâmica psicológica, que é o campo psicológico, e vai nos dar uma forma de interagir e de agir, de nos comportar, dependendo da situação, certo? Isso é muito importante. Qual é o ponto importantíssimo da teoria dele, como eu já falei antes? É que ele vê uma totalidade dos acontecimentos dentro de um campo, por isso que é o envolvimento com a física, tá? Ele coloca sim a questão da psique, ele coloca sim a questão da dinâmica dos fenômenos, só que tudo isso vai estar dentro de uma zona, né? Não é uma zona física, mas é uma espécie de zona física, até onde esses fenômenos eles me alcançam, até onde eu consigo levar esses fenômenos, né? Por exemplo, isso tudo aconteceu na sala da casa desse menino. E se os pais deles estivessem conversando com duas pessoas com chinelo, as duas pessoas em vez de estar de terno, de chinelo, óculos, talvez mais velhos, ele ia achar o quê? Será que ele ia achar que era sobre aquele problema? Ou será que ele ia achar que os pais estavam recebendo uma visita de amigos porque estavam com uma roupa menos formal e tal? Olha só que interessante. Então, quer dizer, existe um espaço de fenômeno. Como a gente viu aqui, é o quê? É o campo psicológico, tá certo? Que é onde acontecem esses fenômenos que nos atingem, tá? Então isso é muito importante, certo? Você entender a totalidade desses elementos neste campo, certo? É um campo vital, é um campo de super importância para a nossa dinâmica humana, certo? É um campo que nos cerca 24 horas, em todo local que nós estamos dentro de uma espécie de bolha de fenômenos, tá certo? E essa bolha de fenômenos vai acabar aí nos influenciando, nos direcionando, estruturando as coisas de uma forma que vai fazer você se comportar de X maneira, certo? Bom, os exemplos são inúmeros potenciais, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui desse campo psicológico e de como é que ele funciona às vezes de uma maneira sutil. Uma pessoa tá no trabalho e ela tem todo um incentivo para ser o melhor funcionário. E aí ele deixa de fazer o horário do almoço que ele quer produzir e o chefe faz o quê? Acha sensacional, obviamente. Ele quer que você produza, ele não quer que você almoce, esteja bem descansado. Ele quer que você produza.
E você acaba então acostumando esse chefe nessa dinâmica. O dia que você resolve tirar para fazer almoço, ele te olha com cara feia, não gosta muito e até fala algumas coisinhas, né? Ou fala que alguém vai ser melhor ou pior, ou que você não vai bater a meta, ou que você não é mais o mesmo. O que a gente está começando a ver acontecer? Vai surgindo um campo, a pessoa estava participando de um fenômeno, de uma dinâmica, onde ela construiu uma forma de dinâmica de relacionamento, e isso vai mudar. E a percepção dela, a reação dela àquela situação, ela pode ser uma ou pode ser outra. Ela pode entender e absorver o que o chefe falou, a cobrança, e ela pode concordar. Não, realmente, vamos lá, vamos produzir, porque eu não preciso ficar uma hora de almoço. Eu como em 10 minutos, 15, levanto e vamos lá, certo? Essa reação dela, essa dinâmica dela, esse comportamento dela, ele está diretamente relacionado à forma em que a totalidade está intervindo nela como indivíduo, na sua personalidade, certo? Se é outra pessoa que vê que o chefe tá maluco, tá querendo explorar ela, tanto, sabe, não quer nem saber da questão dela ser um direito ao horário de almoço dela, todos esses fenômenos que vão estar em dinâmica com ela, tá certo? Vão fazer com que ela se comporte de outra forma. E aqui nós estamos vendo a dinâmica do envolvimento da totalidade nas suas ações nesse campo vital, certo? É isso que o nosso querido Kurt Lewin quis nos dizer, tá? É isso aí então, nem todas as teorias são fáceis, relaxa, tá certo? No final do vídeo vai aparecer os quadradinhos aqui, são várias playlists de temas de psicologia do canal. Fica e assiste que tem muita coisa bacana. É isso aí então, até o próximo vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. O livro de referência, o link dele tá aqui na descrição, eu deixo vários links de livros legais que eu indico pra você de psicologia aqui na descrição, certo? E é isso aí, até o próximo vídeo, curte o canal e valeu!